E aí, tudo bem? Nessa aula de filosofia nós vamos falar sobre o pensamento científico, ok? Então vamos lá. A ciência é um tipo, né, de pensamento que investiga os fenômenos da natureza e cria conhecimentos a partir disso. Tá? Nós podemos afirmar que ela usa o processo de experimentação. Tá? A ciência ela também é definida como um conhecimento que é sistemático e que é metódico. Tá? A ciência de hoje ela foi criada no século XVII, período aí de grandes transformações, tá? E alguns acontecimentos significativos ocorridos no século XVII que vão influenciar o início aí da ciência como nós temos hoje são a retomada de valores da Grécia e Roma Antiga com o Renascimento, as grandes navegações que vão expandir os territórios europeus e vão questionar algumas coisas que eles pensavam, e por fim a Reforma Protestante que vai representar uma nova mentalidade religiosa em oposição aos valores da Igreja Católica. Se a ciência que nós temos hoje ela tem início no século XVII, o pensamento científico é muito anterior a isso. Tá? Vou dar um exemplo para vocês do Aristóteles. Tá? Na Antiguidade Grega, o Aristóteles já procurava entender e explicar o que o Galileu Galilei vai chamar de lei da gravidade ou da gravitação universal. Tá? Ele então buscava saber por que qualquer objeto que tenha massa, peso, cai se estiver livre. Tá? Ele afirmou que todo corpo físico que tem massa busca seu lugar natural no universo. Aí ele dividia as coisas por elementos e um desses elementos era a Terra e a Terra era o mais pesado. Tá? Então, na concepção dele, a Terra era o centro do universo, assim sendo, tudo que tinha peso iria buscar esse elemento mais pesado. Tá? Então, por isso que ele vai falar que quando qualquer objeto com peso é retirado do chão, o mais próximo pode estar do centro do universo. Então, sua tendência é voltar para lá. Tá? A gravidade é só a palavra que só vai aparecer mais tarde. E a gravidade, ela vem da palavra grega gravitas, que significa peso, né? E seria então a característica de cada corpo e a velocidade com a qual ele cai, né? Isso é voltar aí para o seu lugar. Tá? Então, a velocidade que ele cai é proporcional ao peso dela. Quanto mais pesado, mais rápido o corpo cai. Tá? E a evidência dessa explicação fez com que pessoas confiassem nela durante praticamente 2000 anos. No entanto, hoje a gente sabe que não é muito bem que acontece, né? Quem vai provar isso vai ser o Galileu com a experiência. Ele vai subir em cima da Torre de Pisa e vai jogar vários objetos lá em cima, né? E aí alguns observadores, que poderiam ser alunos dele, ficavam deitados ao pé da torre, né? E ficavam vendo essas coisas caindo, né? Então estava provado empiricamente que a teoria de Aristóteles, embora perfeitamente lógica, era completamente equivocada, né? Então, ou seja, ele tinha uma lógica por trás, mas não tinha o entender empírico. Tá? Ele levantou o questionamento lá atrás, o questionamento que foi feito posteriormente, mas que com o empirismo, com a prática, foi mostrado que estava errado. Então, ainda falando sobre os gregos, né? Os gregos eles tinham falavam de dois tipos de conhecimento, né? O conhecimento baseado na dosha e na episteme. Tá? O da dosha, tá? Seria opinião, segundo eles é um conhecimento baseado nas observações cotidianas e produzido sem método nem sistematização, ou seja, o senso comum. E o outro tipo de conhecimento, segundo os gregos, seria a episteme, que é um conhecimento racional, baseado na observação também, tá? Mas construído de maneira sistemática e metódica. Tá? Então, no sentido mais amplo, essa palavra grega é traduzida por ciência. Então, seria o conhecimento do senso comum e o conhecimento da ciência. Outras culturas também desenvolveram a ciência. Por exemplo, dos egípcios. Né? Os egípcios tinham uma matemática extremamente avançada. Só que eles não tinham uma compreensão, uma preocupação com a teoria. Tá? E eles também não procuravam empregar a matemática que eles tinham em todas as áreas. Tá? Diferente dos gregos. Os gregos vão pegar o conhecimento matemático que os egípcios tinham e vão sistematizá-los, vão transformá-lo em ciências de fato. Tá? Então essa vai ser a contribuição dos gregos para o mundo. Tá? E a relação que os gregos tinham com a matemática é diferente até da relação que nós temos hoje em dia
com a matemática, né? Hoje em dia nós elaboramos problemas e colocamos a matemática para resolvê-los. Os gregos, eles analisavam os fenômenos com a matemática. Então eles tinham uma relação muito mais próxima da matemática do que nós temos hoje. A matemática tinha um significado prático para os gregos, muito mais até do que nós temos hoje. Então olha a contribuição que os gregos vão ter para a ciência num modo geral. Tá? Estou usando a matemática como exemplo aí, mas a gente poderia usar a física, por exemplo, que é o estudo da natureza. Né? Os gregos eles vão escrever sobre a física e vão tentar explicar tudo por meio de números, o que é fantástico e o que nós hoje não conseguimos fazer, né? Ou melhor, poucas pessoas conseguem fazer. Né? É claro que na Grécia o cidadão é que tinha contato com a ciência, que tinha contato com a filosofia, né? Já que o trabalho manual era mal visto por eles, né? Então eles ficavam no campo da razão, diferente de hoje nós. Mas hoje todo mundo tem acesso à educação, todo mundo tem acesso à cidadania, né? Então será que nós não deveríamos ver a física e a matemática da forma que os gregos viam, né? O que será que a gente está errando? O que a gente poderia mudar na nossa relação com as ciências para tornar a ciência realmente mais democrática, não só teoria, mas também prática? E essa relação que os gregos vão ter com a ciência é algo tão importante para a história da humanidade, é que, por exemplo, os pré-socráticos, né, eles vão, através da física, procurar entender as leis naturais. E eles buscam arqué. Arqué seria o princípio ativo que tem todas as coisas. Dessa busca deles, desse princípio que teria em tudo, eles vão romper com a explicação mítica, eles vão romper com as explicações meramente religiosas. E eles vão então criar uma outra forma de interpretar o mundo, né? Então podemos dizer que toda a tecnologia que nós temos hoje, todo esse aparato que nós temos hoje para explicarmos as coisas, nós ganhamos graças ao empenho dos gregos de quererem ver o mundo de uma forma diferente. Tá? E hoje nós temos a ciência na mão, nós temos a filosofia na mão, e acredito também que a gente precisa romper com alguns paradigmas, com alguns pensamentos que já nem cabem mais no século XXI. Tá? Então fica aqui meu desejo para todos nós que a gente consiga aprender com os gregos e tornar a nossa vida muito mais racional e deixando de lado senso comum e mitologias aí que só atrapalham o nosso dia a dia com mentiras que só destroem nossa sociedade e nos tornam menos humanos.